Se só de pensar no trabalho, o seu coração já aperta, fique comigo até o fim, porque esta oração foi feita para este tipo de manhã. Para o dia em que você abre os olhos e antes mesmo de levantar da cama, a mente já começa a correr. Corre para a cobrança que te espera. Corre para a pressão que você sabe que vai enfrentar. Corre para a conversa difícil, para o medo de errar, para a tensão do ambiente, para o peso de precisar continuar forte quando por dentro você já está cansado. Tem dias em que o problema não é apenas o trabalho. É o que ele faz com a alma, é a forma como ele rouba a paz antes da hora, como entra nos pensamentos cedo demais, como tenta decidir o tom do seu dia antes mesmo de você falar com Deus. E é exatamente por isso que você não pode começar esta manhã guiado pela pressão. Você precisa começar esta manhã guiado pela presença. Hoje, você não vai apenas ouvir palavras bonitas. Você vai apresentar a Deus um campo de batalha que muita gente não vê. Porque existem lutas no trabalho que não aparecem no rosto, mas esmagam por dentro. Existe cansaço emocional. Existe medo silencioso. Existe injustiça que ninguém entende. Existe a sensação de estar cercado de responsabilidade e, ao mesmo tempo, sem saber como manter a paz no meio de tudo isso. Mas esta oração entra exatamente aí. Ela entra no lugar em que a ansiedade começa. Ela entra no ponto em que a mente se desorganiza. Ela entra antes da sua primeira resposta, antes da sua primeira decisão, antes do primeiro peso do dia tentar dominar você. E essa é a mudança que pode transformar a sua manhã. O seu trabalho não vai definir o seu espírito hoje. A presença de Deus vai. Se você estava precisando de paz para não explodir, de sabedoria para não agir no impulso, de direção para lidar com pessoas difíceis e de força para enfrentar este dia sem desmoronar por dentro, permaneça aqui. Porque, neste momento, nós vamos entregar a Deus não apenas o seu trabalho, mas a sua mente dentro dele, as suas palavras dentro dele, as suas reações dentro dele e tudo aquilo que hoje tem tentado roubar a sua estabilidade. Talvez você já esteja sentindo isso há dias. A gente que sofre no trabalho muito antes de chegar ao trabalho, sofre quando o celular toca cedo demais. Sofre quando lembra da reunião que já traz peso no peito. Sofre quando pensa naquela cobrança que nunca parece suficiente. Naquela pessoa difícil que desgasta o ambiente. Naquela sensação de estar sempre tentando dar conta de tudo. E ainda assim se sentir em falta. É isso que vai cansando por dentro. Não é só a tarefa. Não é só a responsabilidade, é o acúmulo, é a pressão que vai se instalando na mente, é o medo de errar, é o receio de falar uma coisa no momento errado, é o esforço de manter uma postura firme por fora, enquanto por dentro a alma vai ficando sem espaço para respirar. Muita gente entra no trabalho já emocionalmente ferida, já entra se defendendo, já entra antecipando o problema, já entra esperando tensão. E quando a pessoa começa o dia assim, qualquer palavra pesa mais, qualquer contratempo cresce mais, qualquer atraso parece pior do que realmente é. O ambiente continua o mesmo, mas o coração chega sem proteção. Talvez o que mais tem te desgastado nem seja o volume de trabalho. Talvez seja a atmosfera, talvez seja a insegurança, talvez seja a sensação de que você precisa estar sempre pronto para se explicar, se provar, se proteger ou engolir algo que machuca. Isso rouba energia, rouba clareza e rouba a paz de um jeito silencioso.
Existe um ponto que muita gente não percebe. Quando a rotina machuca por muito tempo, a pessoa começa a reagir no automático. Já acorda acelerada. Já responde por dentro antes da hora. Já imagina o pior cenário. Já se prepara para um conflito que ainda nem aconteceu. É assim que a pressão tenta governar o dia antes mesmo de a primeira decisão ser tomada. Mas isso pode mudar nesta manhã. Porque antes de lidar com o que está do lado de fora, você precisa alinhar o que está dentro. E agora vem a mudança que pode redefinir completamente o seu dia. Depois de olhar para o peso real da rotina, você precisa decidir quem vai governar as próximas horas da sua vida. A pressão que te espera ou a presença de Deus que te sustenta. Esse é o ponto em que muita gente perde a batalha antes mesmo de sair de casa. O corpo até se levanta, mas a alma já se entrega ao medo, à pressa, à preocupação e ao desgaste. E quando isso acontece, o trabalho começa a mandar nos pensamentos, nas emoções e nas respostas antes mesmo de o dia realmente começar. Só que hoje não será assim. Hoje, o seu dia não começa pela pressão, começa pela presença de Deus. Antes da primeira cobrança, Deus já está presente. Antes da conversa difícil, Deus já está presente. Antes do e-mail que tenta acelerar sua mente. Antes da reunião que mexe com seu emocional, antes da decisão que exige sabedoria, Deus já está diante de você. Isso muda tudo, porque você deixa de entrar no ambiente de trabalho como alguém solto, vulnerável e dominado pelo que pode acontecer, e passa a entrar como alguém que já foi alcançado, fortalecido e alinhado por dentro. Talvez as circunstâncias não tenham mudado ainda. Talvez as pessoas continuem as mesmas. Talvez o ambiente continue exigente. Mas quando a presença de Deus ocupa o primeiro lugar, a pressão perde o direito de definir o seu espírito. Você pode até enfrentar desafios, mas não precisa enfrentá-los desorganizado por dentro. Você pode até lidar com situações difíceis, mas não precisa ser governado por elas. Há uma diferença profunda entre entrar no dia carregando o peso do medo e entrar no dia sustentado pela presença de Deus. É isso que esta oração começa a construir em você. Não uma fuga da realidade, mas uma nova postura diante dela. Não uma negação dos desafios, mas uma cobertura interior para atravessá-los com paz e sabedoria. Deus não está esperando você chegar ao limite para só depois agir. Ele quer ser o início do seu dia, o primeiro governo sobre a sua mente, a primeira voz acima da ansiedade, a primeira direção antes de qualquer decisão. Por isso, agora, consagre a Deus as próximas horas da sua vida. Não de forma vaga, não com palavras soltas, mas de forma consciente, direta e profunda. Porque quando você entrega o que ainda nem aconteceu, você impede que a ansiedade tome posse do que pertence à direção de Deus. Senhor, eu te entrego a minha agenda. Entrego cada compromisso, cada tarefa, cada reunião, cada cobrança, cada detalhe que hoje pode tentar acelerar a minha mente. Eu não quero viver este dia no automático. Eu não quero apenas cumprir horários. Eu quero passar por cada etapa com lucidez, domínio, equilíbrio e paz. Conduz o meu ritmo. Organiza o que parece excessivo. Mostra o que precisa da minha atenção e silencia dentro de mim o que só produz ruído. Eu também te entrego o meu caminho. O trajeto até o trabalho faz parte desta batalha e faz parte da minha preparação. Guarda a minha saída, guarda o percurso,
Guarda os pensamentos que podem surgir antes mesmo de eu chegar. Não permitas que a minha mente seja sequestrada pelo medo antes da hora. Faz do meu caminho um lugar de cobertura. Faz do meu trajeto um lugar de alinhamento. Faz deste deslocamento um tempo em que o meu coração continue em ordem diante de ti. Eu consagro as minhas palavras. Antes de qualquer conversa, eu coloco a minha boca diante de ti. Não permitas que minhas respostas nasçam da irritação, da defesa, do orgulho ou do esgotamento. Dá-me firmeza sem agressividade. Dá-me verdade sem dureza. Dá-me sabedoria sem confusão. Que aquilo que eu disser hoje carregue equilíbrio. Que eu não aumente tensões desnecessárias. Que eu saiba falar no tempo certo e calar no tempo certo. Eu te entrego também as minhas decisões, mesmo as pequenas, mesmo aquelas que parecem simples. Há dias em que a mente fica tão pressionada que o erro não vem por falta de capacidade, mas por desgaste. Por isso, ilumina o meu raciocínio, organiza o que estiver confuso, mostra o que merece cuidado. Dá-me sensibilidade para perceber a direção certa em cada momento. Eu não quero carregar sozinho o peso de acertar tudo. Eu quero caminhar guiado por ti. Eu consagro a minha postura. Que eu não entre no trabalho apenas presente por fora, mas inteiro por dentro. Que eu não seja arrastado pelo humor dos outros. Que eu não me contamine pela atmosfera do ambiente. Que eu não entregue minha estabilidade emocional nas mãos de pessoas instáveis. Que a minha presença no ambiente seja marcada por paz, maturidade e domínio. Mesmo que o cenário esteja pesado, que o meu interior permaneça guardado. E agora, Senhor, eu te peço governo sobre a minha mente e sobre as minhas reações. Porque existe uma batalha invisível que define o rumo de todo o meu dia. Não é só a reunião, não é só a cobrança, não é só a pessoa difícil. É o que acontece dentro de mim quando tudo isso começa a se mover ao mesmo tempo. A ansiedade tenta chegar antes dos fatos. Ela corre na frente do dia e cria cenários que ainda nem aconteceram. Faz sofrer por conversas que ainda não existiram, por respostas que ainda não vieram, por decisões que ainda nem foram exigidas. Hoje, eu peço que tu interrompas esse movimento dentro de mim. Eu não quero começar o dia dominado por antecipações. Dá-me a graça de viver uma hora por vez, com o coração firme e o pensamento em ordem. Guarda também o meu impulso. Há momentos em que o desgaste é tão acumulado que a pessoa não responde ao que está acontecendo no presente, mas ao peso de tudo o que já vem carregando. Então ela fala sem filtro, reage sem paz, se fecha sem perceber, endurece o tom, se machuca e machuca o ambiente ao redor. Hoje eu peço calma entre o que eu sinto e o que eu vou fazer. Coloca espaço entre a provocação e a minha resposta. Não permitas que minha reação nasça da ferida, que ela nasça da sabedoria. Traz ordem para a confusão. Quando a mente está cansada, pequenos problemas viram grandes ameaças. As prioridades se embaralham. O coração perde foco. O pensamento fica turvo. Por isso, eu peço a tua luz sobre o que está embaçado. Dá-me serenidade para discernir o que é urgente, o que é ruído, o que merece energia e o que precisa ser deixado de lado. Tu não apenas consolas, tu organizas. Tu colocas luz onde havia excesso de informação. Guarda-me do desgaste emocional silencioso, daquele cansaço que não faz barulho, mas vai consumindo força aos poucos. Renova a minha capacidade de respirar fundo por dentro, de pensar com equilíbrio
de continuar firme sem me tornar duro, acelerado e sem paz. Não permitas que a pressão transforme o meu coração em um lugar seco. Renova a minha alma, sustenta-me por dentro. E agora eu te apresento as pessoas, os ambientes e as decisões deste dia, porque não são apenas tarefas que cansam, pessoas também cansam, ambientes também pesam, conversas também drenam. Muita coisa que machuca no trabalho não vem da quantidade de serviço, mas da tensão relacional que se forma ao redor dele. Eu entrego a ti os colegas difíceis, não apenas aqueles que irritam, mas também aqueles que confundem, pressionam, silenciam ou criam um desconforto constante. Dá-me discernimento para entender quando falar, quando silenciar, quando me posicionar e quando não gastar a minha paz tentando convencer quem já decidiu não compreender. Nem toda batalha se vence respondendo mais. Algumas se vencem mantendo a alma em ordem e a postura debaixo da tua sabedoria. Eu também entrego a ti a minha relação com a chefia. Muitas vezes, o medo não é do trabalho em si, é da avaliação, é do julgamento, é da cobrança imprevisível, é da sensação de nunca saber qual será o tom da próxima conversa. Isso adoece por dentro e faz viver em alerta. Por isso, governa esse campo também. Dá-me serenidade diante da autoridade, clareza para compreender o que precisa ser feito, firmeza para não me encolher em medo e sabedoria para me comunicar com respeito sem me anular. Eu consagro as conversas importantes deste dia, aquela mensagem que eu preciso responder, a explicação que talvez eu precise dar, o pedido que terei de fazer, o limite que talvez eu precise estabelecer, a orientação que precisarei compreender com calma. Muitas vezes, o que define o peso de um dia inteiro é uma única conversa mal conduzida. Por isso, prepara o ambiente antes de eu chegar. Acalma minha mente antes da fala. Coloca verdade na minha boca e prudência no meu tom. Eu peço discernimento. Nem tudo o que parece urgente merece a mesma energia, nem toda porta aberta é direção, nem toda oportunidade é resposta, nem toda proposta traz paz, nem toda aproximação é segura, nem toda mudança é avanço. Refina a minha percepção. Faz-me reconhecer o que vem de ti e o que apenas parece uma solução rápida. Dá-me sensibilidade para perceber o momento certo, a escolha certa e a porta certa. Fecha o que só parece vantajoso, mas não carrega paz. Abre o que está alinhado com a preservação da minha mente, da minha dignidade e do meu caminho. Não me deixes viver refém da atmosfera ao redor. Não permitas que eu entregue minha estabilidade às reações dos outros. Dá-me maturidade para não transformar todo desconforto em confronto. Dá-me sabedoria para caminhar por ambientes complexos sem deixar a confusão deles se instalar dentro de mim. Senhor, eu também te entrego o medo silencioso que existe por trás de muitos dias difíceis no trabalho. O medo de perder o que sustenta a minha vida. O medo de algo dar errado e isso tocar a minha estabilidade. O medo de falhar em um momento decisivo. O medo de não conseguir manter as contas em ordem. O medo de ver o esforço de tantos dias parecer insuficiente diante de uma situação inesperada. Quando esse medo se instala, a pessoa não trabalha apenas cansada. Ela trabalha em estado de alerta, não executa só uma função. Tenta se proteger o tempo inteiro. Por isso, hoje eu coloco esse peso diante de ti. Eu não quero carregar sozinho a ideia de que tudo depende apenas da minha resistência emocional. Eu não quero viver como se não pudesse falhar nunca,
como se não tivesse margem, como se qualquer instabilidade pudesse se tornar uma ameaça grande demais. Peço favor para este dia. Favor não é facilidade vazia. Favor é entrar em lugares difíceis e ainda assim perceber que há uma mão conduzindo detalhes que eu não conseguiria controlar sozinho. Favor é ser preservado de armadilhas que eu nem cheguei a ver. Favor é ter uma porta aberta no momento certo. Favor é encontrar acolhimento onde eu esperava resistência. Repousa o teu favor sobre mim. Peço proteção. Guarda os meus passos, os meus detalhes, o que eu assino, o que eu respondo, o que eu entendo, o que eu percebo e até o que eu decido não dizer. Livra-me de decisões precipitadas, de interpretações distorcidas, de distrações perigosas, de tensões que tentam empurrar minha alma para um erro, para uma reação impensada ou para um cansaço que paralisa. Peço sustento. Há uma diferença entre sobreviver emocionalmente ao trabalho e ser sustentado por ti dentro dele. Eu não quero apenas passar pelo dia no limite. Eu quero atravessar o peso sem quebrar por dentro. Dá-me força sem me endurecer. Dá-me constância sem me transformar em refém do medo. Sustenta minha coragem. Sustenta minha lucidez. Sustenta meu coração. Peço provisão. Tu conheces aquilo que depende do meu trabalho. Tu conheces minhas responsabilidades, o que eu carrego em casa, o que repousa sobre os meus ombros, o receio de faltar, a necessidade de ver caminhos se abrindo. Dá-me paz para não viver em pânico. Dá-me sabedoria para lidar com recursos, decisões e oportunidades. Dá-me direção para não gastar energia no lugar errado. Cuida do processo, da direção e do que será necessário para eu chegar com integridade ao que tens para a minha vida. Peço estabilidade, firme a minha mente, fortalece a minha postura, impede que a insegurança se transforme no narrador dos meus dias, que eu não viva como se tudo fosse desabar a qualquer momento. Dá-me base interior, dá-me centro, dá-me paz firme. Peço justiça. Tu conheces as dores que nascem de avaliações injustas, de invisibilidade, de acusações veladas, de pesos que não foram criados por mim. Coloco diante de ti o que foi mal interpretado, o que foi pesado demais, o que foi desigual, o que tem ferido a minha alma. Sê meu defensor onde eu não consigo me explicar. Sê meu juiz onde houve distorção. Sê minha cobertura onde tentaram me fragilizar. E agora, depois de entregar a ti o que mais pesa no meu coração, eu firmo a minha fé. Hoje eu começo este dia debaixo da tua direção. Hoje a ansiedade não vai comandar minhas decisões. Hoje, o medo não vai escolher minhas palavras. Hoje eu não entro no trabalho carregando desespero no peito. Eu entro sustentado pela tua presença. Minha mente será guardada. Meu coração não será dominado pela pressa. Minha reação não será controlada pela pressão. Tu me darás lucidez no meio do que tenta confundir. Tu me darás calma no meio do que tenta acelerar. Tu me darás firmeza no meio do que tenta me enfraquecer. Hoje eu não vou me perder dentro do ambiente. Eu não vou absorver toda a tensão como se ela fosse minha. Eu não vou entregar minha paz nas mãos de pessoas instáveis. Eu não vou responder movido por feridas. Eu não vou permitir que um dia difícil defina quem eu sou. O Senhor vai à minha frente. O Senhor organiza o que parece embaralhado. O Senhor me fortalece onde eu me sinto mais vulnerável. O Senhor me sustenta onde eu já estava cansando por dentro. Há favor sobre este dia. Há proteção sobre os meus passos. Há sabedoria sobre as minhas escolhas. Há discernimento sobre as minhas conversas. Há graça sobre o meu trabalho.
O que parecia pesado demais não será maior do que o teu cuidado sobre mim. O que parecia confuso demais não será mais forte do que a direção que vem do alto. Eu não caminho sozinho. Eu não enfrento este dia sozinho. Eu não carrego esta pressão sozinho. Agora acalma o coração e receba esta verdade com toda a sua força. Você não está saindo para enfrentar este dia sozinho. Deus já está indo à sua frente. Antes de você chegar ao seu trabalho, Ele já conhece o ambiente, já vê aquilo que tenta te preocupar, já sabe onde estão as tensões, os desafios, as exigências e tudo o que poderia tentar roubar sua paz. E porque Ele vai diante de você, o seu coração não precisa sair de casa esmagado pelo medo, pode sair sustentado pela confiança. Respire fundo mais uma vez e deixe esta paz pousar dentro de você. Você não precisa carregar o dia inteiro agora. Você só precisa dar o próximo passo com o coração alinhado. O que estava pesado pode não ter desaparecido, mas já não ocupa o mesmo lugar dentro de você. A ansiedade já não precisa comandar sua manhã. A pressa já não precisa governar suas decisões. O medo já não precisa determinar o seu tom. Se o ambiente estiver difícil, Deus continuará sendo sua paz. Se surgirem pressões, Deus continuará sendo sua sabedoria. Se aparecer uma conversa delicada, Deus continuará sendo sua direção. Se o coração tentar acelerar, volte a lembrar do que foi liberado sobre você neste momento. Você foi coberto antes de sair. Você foi fortalecido antes da batalha. Você foi organizado por dentro antes de entrar no que costuma bagunçar suas emoções. Leve esta oração com você ao longo das próximas horas. Quando sentir a mente correr, lembre-se de que Deus vai à sua frente. Quando sentir a pressão tentando apertar seu peito, lembre-se de que Deus vai à sua frente. Quando uma decisão exigir calma, quando uma palavra exigir prudência, quando uma situação tentar desestabilizar seu interior, lembre-se de que Deus vai à sua frente. Se esta oração falou com você, escreva nos comentários: Deus vai à minha frente. Quero saber que você está começando este dia em fé, não em desespero, em paz, não em pânico, em dependência de Deus, não em peso solitário. E compartilhe este vídeo com alguém que também esteja entrando em um dia difícil no trabalho e precise de paz, sabedoria e força para continuar. Às vezes, uma oração chega exatamente no momento em que uma alma estava prestes a se desorganizar por dentro. Siga agora com calma, siga com lucidez, siga com o coração guardado. O trabalho é real, os desafios existem, as pressões não são pequenas, mas a presença de Deus sobre você é maior do que tudo aquilo que tentará te atingir hoje. Vá em paz. Deus já está no seu caminho.